Ok, ok! Salve, salve investidores, sejam todos bem-vindos. Vamos lá, enfim, para mais um dia. Vamos falar sobre esse mercado cripto que, é claro, não para de nos surpreender. Bitcoin retoma acima dos níveis de 121 mil dólares. E agora está tentando uma consolidação, tá? E esse movimento pode sim fazer com que as altcoins entrem, enfim, na tão sonhada e aguardada Altcoin Season. Vamos entender tudo o que está acontecendo nesse atual cenário do mercado, que está favorecendo essa movimentação de alta das altcoins. E a Alt Season, quanto tempo pode durar? Será que já começou agora no mês de agosto? Vai se estender até setembro, outubro, até o final do ano? Exatamente sobre isso que vamos comentar no vídeo de hoje. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Rui Rodrigues, analista de Bitcoin e criptomoedas. Vamos lá para mais um dia. Pessoal, chegando, participe com a gente, tá? Deixa o seu like, deixa o seu comentário que é muito importante. Hoje tem muita informação importante para trazer aqui para vocês, tá certo? E claro, eu já quero começar passando aquele review, tá? Sobre o Bitcoin, que é o principal índice do mercado cripto. Então, pessoal, eu vinha comentando para vocês a respeito dessa região aqui dos níveis de 120 mil dólares, né? Que estava sendo a principal região de resistência, certo? Ontem mesmo eu trouxe um vídeo comentando sobre o Ethereum, tá? Que ele já havia tomado à frente e conquistou um importante movimento de rompimento, tá? Deixa eu puxar aqui o gráfico do Ethereum, só um minutinho. Só um minuto. Olha só. Então, o Ethereum mesmo já fez o movimento de rompimento da região de 3.900 dólares e está em tendência de alta forte, tá, pessoal? Então, ele logo em breve, na minha opinião, vai bater o topo histórico, tá? Mesma coisa que eu comentei para vocês ontem. Ou seja, segue a mesma análise para o ETH, certo? Então, com esse movimento do Ethereum, a gente viu que as altcoins voltaram a ganhar força, principalmente as maiores do mercado, e o Bitcoin ele tinha ficado um pouco para trás. Alguns analistas já acreditavam que esse movimento que a gente viveu, de Bitcoin a 120 mil dólares, depois buscou 112 e ficou aqui na casa dos 116, já seria aquele movimento de distribuição de capital, que o dinheiro começa a sair do Bitcoin e vai para algumas altcoins. Tá? Mas, na minha opinião, ainda não começou aquele momento ali de forte distribuição. Tá? Eu acredito que ainda tem muito mais alta, podemos dizer assim, para o próprio Bitcoin, tá? E também as altcoins. Agora, Rui, significa que as altcoins vão parar de subir? Não necessariamente, tá certo, pessoal? A gente está observando que, mesmo com o Bitcoin hoje, vamos lá, retomando acima dos níveis de 121 mil dólares, a dominância do Bitcoin continua caindo, desabando, tá? Então, esse é um movimento muito importante para a continuação de alta das altcoins. Comentei para vocês, ontem mesmo, sobre essa região de 60 pontos, de 60%, aliás, de resistência. Bitcoin conquistou um rompimento ontem e ele vem em busca da região aqui dos níveis de 58%, tá certo, pessoal? Então, esse movimento pode sim continuar contribuindo para essa valorização das altcoins. Observando o gráfico total das altcoins, o total 3, depois a gente olha o total 2, ele está aqui em uma região de resistência, tá certo? Significa o que, pessoal? Que muitas altcoins pequenas ainda não dispararam, ainda não começaram aquela forte movimentação. As altcoins que estão tomando a frente são as maiores, como o caso do próprio ETH. Então, se a gente observar aqui o total 3, aliás, total 2, que é o índice do total das criptomoedas que conta a capitalização do mercado do Ethereum, ele já conquistou o rompimento da resistência. Então, olha só como que é interessante. As altcoins menores não andaram ainda, comparado às maiores. Tá? É o caso da própria XRP, que segue firme e forte. Tá? BNB batendo o topo histórico, Ethereum, tá? Solana. E já as menores altcoins encontram-se paradas. Tá? Significa o que é isso, Rui? Na minha opinião, oportunidade. Tem muita coisa boa no mercado oferecendo oportunidade. Né? A gente abre aqui o CryptoBubbles, podemos ver o top 100 cripto, algumas altcoins fazendo 100%, como o token da OKX, tá? Agora, as altcoins tradicionais, tá? Vamos lá, projetos de DeFi, as próprias L1, Layer 1, Layer 2, tá? Como a própria Arbitrum acordando, a RAI, que é uma DEX ali da rede Solana, o IF subindo, tá? Faircoin, que é uma meme, ou seja, as altcoins menores ainda tá muito naquilo, né? Subiu uma semana, corrigiu, entregou toda essa alta em um dia, 2 dias, e agora elas estão se recuperando aos poucos. Ó, vamos pegar aqui só para usar como exemplo mesmo, o caso aqui da UIF. Tá? Então, se a gente puxar aqui a UIF,
você observa que ela segue lateral, tá? Então algumas pessoas perguntam assim, Rui, mas cadê essa alt-season, né? Já que Ethereum está subindo, BNB, XRP, por que as moedas pequenas não estão subindo ainda? Então, é exatamente sobre isso que eu vou comentar para vocês. Porque, pessoal, o mercado, ele naturalmente vai fazer o Bitcoin subir primeiro, depois do Bitcoin, o dinheiro começa a migrar para altcoins, né, como o Ethereum, Solana, as maiores. E isso é um movimento que se repete, tá? É um movimento cíclico, tá certo, pessoal? Então, o que a gente observa? Só um minutinho. Beleza. Então, é o seguinte, o que a gente observa, pessoal? À medida que os ciclos avançam, tá? Óbvio que vai ter, né, momentos que moedas pequenas vão subir sem parar, tá? Mas, naturalmente, essa distribuição de capital, né, do Bitcoin vai para as altcoins maiores, depois começa a escalar para as menores, meme coins, e aí a gente vê aquela festa, aquela euforia, tá? E na minha opinião, é esse o cenário que está se desenhando para os próximos 3 meses, tá certo, pessoal? Um cenário bullish, um cenário muito forte. Podemos observar isso mesmo pelo Alt Season Index. Ele ficou aqui nessa região de Bit Season desde de fevereiro, tá? Até o início de julho, tá? E podemos dizer que estamos aí há um mês, né, vivendo uma reação, uma recuperação das altcoins, tá certo, pessoal? Ontem mesmo eu comentei que era um dia de oportunidade, né? Tinha muita moeda descontada, certo? Depois do vídeo a gente viu que à tarde, para o final, para o início da noite, o mercado já começou a entregar alta, tá certo? Então tem muita coisa ainda, na minha opinião, para subir. Vai ser normal você olhar para XRP, ela está tomando a frente, Ethereum, tá? Bitcoin, e eu sei que vocês querem que as altcoins menores subam, tá? Então agora é hora de quê? De filtrar o que a gente tem de melhor no mercado, de fato, e se posicionar, tá? Então vai ter uma outra pessoa que vai perguntar, ah, Rui, mas se tudo sobe na alt-season, então, eu posso comprar qualquer coisa. Pode, você pode comprar qualquer coisa, mas se você quiser surfar, tá, o ciclo com maestria, com os ativos mais fortes e ativos que te dêem uma certa segurança, tá, realmente você vai ter que filtrar, olhar para o que tem de melhor no mercado. Tá certo, pessoal? Bom, quero comentar um pouco, né, sobre essa entrada, podemos dizer assim, de capital no mercado do cripto. Temos as criptomoedas ocupam metade das 20 principais posições entre os ETFs lançados desde 2024. Então, podemos dizer que 2 anos, o mercado vem tendo aquela presença institucional e, consequentemente, né, o mercado vai ficando mais confiável, tá, com esses investidores. Tá? Isso também permite que não exista aquela volatilidade do passado, né, que Bitcoin ia lá, caía 50%, 30%. Então, hoje está muito mais enxuto, muito mais curto as correções, as quedas, tá? Quando a gente fala de Bitcoin. Hoje, sem dúvida, o mercado cripto como tudo vem ganhando muita tração, tá certo? Bom, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, show de bola. O que a gente observa, pessoal? Hoje, o valor total do mercado de criptomoedas, ele está aqui na casa de 4 trilhões de dólares, tá? Então, vamos puxar aqui o total, tá, do mercado cripto, só um minutinho. Aqui a gente tem todo o valor de mercado, certo? Incluindo Bitcoin, altcoins, tudo, tá? Que também conquistou um importante rompimento recente. Eu havia comentado para vocês da importância de consolidação acima dessa região dos 3 trilhões, 64 bi, tá? Então, hoje, mais uma vez, o total do mercado cripto está conquistando um rompimento micro, tá? Isso indica o que, Rui? Que está entrando dinheiro sem parar no mercado cripto, tá certo, pessoal? Rui, de onde que vem esse dinheiro? Acabei de mostrar para vocês, tá? Então, hoje, tem uma presença de institucional muito forte no mercado e também varejo através dos ETFs. E detalhe, quais são os ETFs que estão começando a ganhar força agora, Rui? São ETFs voltados a altcoin, tá certo, pessoal? Então, isso mostra nitidamente que já está tendo uma transferência, tá? E o pessoal já está começando a migrar, sair de Bitcoin, certo? E entrar nessas altcoins em busca de assimetria, em busca de volatilidade, tá bom? Eu vou comentar com vocês também sobre o período, né, que a gente pode esperar de continuação de alta para as altcoins, porque, como a gente viu no mês de maio, foi muito rápido, né? O mercado subiu um mês e parou e já devolveu aquela alta.
Aí subiu mais um pouquinho, uma 2 semanas, e já voltou a cair de novo, tá? Porém, o que eu vinha comentando? Que mesmo, né, que o mercado não exploda de uma vez só, entregue uma explosão absurda, na minha opinião, a gente vai ver esse movimento aqui, que está acontecendo com a Pendle agora, né, ganhar muita força, que é o quê? Você vai se posicionar hoje, né? Digamos que você se posicionou nesse fundo aqui da Pendle, ou aqui mesmo, lá em junho, tá? No início de junho, exatamente. Final de junho, início de julho. E aí você observou que a Pendle expandiu, corrigiu, consolidou mais uma vez e expandiu mais uma vez. E agora ela está consolidando, tá? Pode expandir daqui a pouco mais uma vez, como está acontecendo com o Ethereum, e assim vai. Na minha opinião, é o que está mais provável, tá? O que pode estar acontecendo, na minha opinião, vai ser essa consolidação e expansão. Consolida, expande, consolida, expande. Além do mais, quando você traz altcoins com baixa capitalização no mercado, que é o caso da Pendle, no ativo ali próximo de 900, 1 bi, tá? Então tem muita coisa para subir. É diferente de ativos, né, que está muito esticado, subindo ali 5, 10 vezes. Mesmo com a capitalização de mercado mais baixa, né, esses ativos podem ter uma correçãozinha mais forte, tá certo, pessoal? Então, ou seja, ativos, né, que se consolidam e vai capitalizando, né, esse valor aos poucos, sem ser naqueles pumps, na minha opinião, eles vão ser mais sólidos e sustentar alta por mais tempo. É o caso aqui da AEVE, tá? Observe que a AEVE, ela foi uma das melhores performances, tá? Dessa última retomada, porque ela saiu de nível de preços aqui de 115 e já veio buscar aqui, ó, $330. Então, um ativo que fez aí quase 200% em 2, 3 meses, pessoal, muito rápido, tá certo? Então, é um ativo sólido ao longo prazo também, tá? Vem sustentando essa tendência de alta desde junho de 2023, tá certo? Então, é um baita exemplo, tá, de um ativo estável, um ativo sólido e que representa também esse padrão que eu falei para vocês. É um ativo que sobe, expande, consolida um pouco, tem uma leve correção, entra a compra e ele volta a subir. Então, Rui, por que você está falando isso? Porque eu sei que tem muita gente que vai deixar para entrar no mercado, tá, nas altcoins, quando a gente estiver explodindo 300, 400, 500%. Então, vale a pena, na minha opinião, para mim, por exemplo, correr risco agora. Tá? Porque o risco que eu corro, ele é muito baixo em relação ao possível retorno que eu posso ter, tá? Com base, obviamente, nessa retomada de alta ao longo desses 3 meses, tá certo, pessoal? Bom, o corte nas taxas de juros vem ganhando força a cada semana, tá? É o que a gente observa, né? Vem observando com base nos dados macro lá dos Estados Unidos. E agora a gente vai entender um pouco aqui sobre a visão de um analista de mercado, tá? Que comenta sobre esse atual cenário de Bitcoin nos níveis de preços de $120 mil, tá? Isso contribui, tá, para que algumas altcoins, né, como as maiores, né, que eu citei para vocês, o próprio Ethereum, Solana e XRP, possam liderar, possam sustentar, tá, esse rally de alta. Deixa eu compartilhar aqui minha tela simultânea mais uma vez aqui para vocês. Show de bola, tá? Olha só, Bitcoin mantém os níveis de 118, enquanto o Ethereum, BNB, Link e Uni buscam estender a alta das altcoins. É aquela história, pessoal. Os ativos maiores, naturalmente, eles vão ganhar atração. Por quê? Porque são os ativos mais confiáveis, tá? Eu observo porque eu tenho muitas pessoas, né? Eu atendo muitas pessoas ali, comunidade de membros e tal, e o contato que eu tenho com os investidores, principalmente iniciantes, eles sempre procuram, fica nítido, né? Eles sempre procuram ativos mais estáveis. Chainlink, Uniswap, tá? ADA Cardano, XRP, ativos que tragam uma segurança para esse pessoal. Então, elas têm o seu papel importante, podemos dizer assim. Mas uma coisa que é fato é isso aqui, ó. Quando você observar ativos como a Chainlink, que é um ativo mais estável, subindo 100, 200%, pessoal, isso aqui já é um movimento, tá, pré-eufórico, podemos dizer assim, tá? É um movimento que, na minha opinião, antecede, sim, grandes movimentações de preços para altcoins menores, tá? Antes da gente observar ali a matéria, tá, do analista, a redação, eu só queria mostrar para vocês mais uma vez aqui o gráfico das altcoins menores, tá, do Others, tá? Esse gráfico aqui exclui todas as moedas do top 10, que é o que? É o próprio Bitcoin, Ethereum, XRP, BNB, Solana, Doge, Tron, ADA. E aí só começa a pegar moedas com baixa capitalização no mercado. Olha só, a 11ª, ela tem 11
aliás, 16 bilhões de dólares, e a Chainlink, tá? Então você já observa que já dá uma reduzida aqui de 50% em relação à da Cardano, que está na casa aqui de 31 bilhões de dólares, tá certo? Então, o gráfico das altcoins menores, ele está pré-explosivo, tá, pessoal? Então, pode ser que você que está aproveitando a oportunidade de hoje, entrando hoje, né, até o final dessa semana ou na próxima semana, a gente já possa ver uma forte movimentação de preços, tá? É aquilo que eu digo para vocês, o mercado cripto não existe garantia nenhuma, tá? Você tem que estudar, tem que acompanhar, ficar atento a todos os sinais macroeconômicos, o que está acontecendo com o mercado cripto, né? Movimentações on-chain, entrada de capital no mercado, movimentações de baleia, ou seja, você tem que estar atento no mercado, não tem jeito, tá certo, pessoal? Mas é esse estudo, tá? É essa dedicação que você vai ter aqui que vai colocar muito dinheiro no seu bolso, obviamente, tá? Assim que o mercado começar a entregar resultado. Por isso que eu digo, foca nas melhores altcoins, tá certo? Que você vai ter sucesso, tá? Rui, olha, eu não sei investir, não sei fazer nada. Como você pode me ajudar, pessoal? Para quem tem interesse, eu tenho uma comunidade de membros, é uma comunidade exclusiva apenas para membros, que eu compartilho a minha estratégia de investimento, tá? Eu tenho 3 carteiras aqui, tá? Então, eu posso mostrar o que eu estou fazendo para vocês, ativos que eu estou investindo. A gente tem a carteira principal, carteira alternativa e também carteira só de gemas, tá? É uma estratégia validada, tá certo, pessoal? Em apenas um ano eu consegui transformar 40 mil reais em mais de 170 mil reais, ou seja, mais de 5x de valorização na carteira. Então, você se tornando membro, você vai ter acesso à carteira do canal, você vai receber todos os alertas de compra e venda que eu fizer, tá certo? Vou comprar tal moeda, você vai receber o alerta. Vou vender moeda, já deu 500 dá, você vai receber o alerta. Aí você vai ter vídeos e lives exclusivos só para membros, tá? Vídeos fechados, tá? Com estratégias de mercado, pôsteres, entradas e saídas dos ativos mais quentes do mercado, certo? Você tem suporte também, eu mesmo ajudo você, eu faço uma avaliação completa da sua carteira. Rui, olha, eu estou com esses ativos aqui, não estou gostando, tal, me ajuda. Eu vou lá e te ajudo, tá? Faço uma avaliação completa, tá certo, da sua carteira. Quem tiver interesse, é só se tornar membro do canal, tá? Acesse o membro Carteira Cripto Milionário, valor simbólico de apenas R$ 14,99 para você ter acesso a todos esses benefícios. Agora vamos entender um pouco aqui sobre a visão, tá, desse analista de mercado que acredita que agora, tá, essas altcoins tendem a estender a pernada de alta, entregar resultado, tá, nas próximas semanas e meses. Olha só, o Bitcoin se mantém estável perto dos níveis de 118 mil, com Ethereum, BNB, Link e Uni mostrando sinais de força, com os touros de olho em rompimentos importantes em meio ao aumento de entrada de ETFs e o momento do mercado. Olha só, o Bitcoin encontra suporte em níveis mais baixos, mas pode enfrentar forte pressão vendedora na região de 120 a 123 mil. Entradas líquidas superiores a 1 bilhão em ETFs de Ether na segunda-feira sugerem demanda institucional forte. Ou seja, pessoal, isso aqui vem ao encontro do que eu trouxe para vocês no início, tá, do vídeo, comentando a respeito dessa entrada massiva, tá, institucional e também do varejo através ali dos ETFs. Então são catalisadores, elementos, tá, que contribuem para a continuação dessa valorização aqui do Ethereum e também de outras altcoins. Comentando aqui sobre esse ponto-chave do Bitcoin se mantendo estável, sólido, acima desses níveis de 120 mil dólares, aliás, 116, e agora enfrentando uma região de resistência, tá? Ele já conquistou o rompimento da região que ele precisava, tá certo? Então isso aqui, pessoal, vem já trazendo, né, mais sustentação para a continuação de alta do mercado, tá? Bom, agora vamos entender um pouco mais sobre a visão desse analista, tá? O que ele acredita que o mercado possa estar entregando alta, tá? Possa continuar entregando alta, tá? Olha só, a forte rejeição do Bitcoin perto da máxima histórica de 123 mil sinaliza que os ursos não vão ceder sem lutar. A falha do BTC em marcar uma nova máxima resultou em um recuo de várias altcoins, mas algumas voltaram a subir com força. Tá? Alguns analistas ficaram cautelosos com o BTC após a rejeição da segunda-feira. Tá? Zach Shares disse em um post no X que o método de Wyckoff sugere que o BTC pode ter entrado em uma fase de distribuição e que a confirmação disso poderia afundar o preço perto dos níveis de 95 mil dólares. Então isso daqui, pessoal, seria uma breve, vamos lá, pontuação em cima daquilo que eu comentei para vocês, tá? No início, que
o Bitcoin já pode ter entrado na fase de distribuição, e se ele tivesse rejeitado de fato esses níveis de preço de 120 mil dólares, voltasse a cair aqui para 110 e ficasse por aqui, e se você tivesse visto, se a gente observasse o Ethereum continuar subindo, BNB, XRP, então de fato isso aqui seria uma distribuição. Mas vocês vão lembrar que no início eu comentei sobre a minha visão, tá? A minha ideia é que o mercado, na minha opinião, de Bitcoin tem espaço para continuar subindo e que isso não vai atrapalhar as altcoins, tá? Eu usei até o exemplo da Pendo, que mesmo que o Bitcoin fique, de certa forma, pegando um pouco de capitalização de mercado das altcoins, as moedas vão ficar assim, ó, vai consolidar, estica, consolida, estica. E quando você for ver, as altcoins a gente entregou 100, 200, 300, 400%, essa é a minha opinião. Agora, quando o Bitcoin bater níveis ali de 140 a 150 mil dólares, aí sim eu já ficaria, né, um pouco um pé atrás em questão de pensar em continuação de alta. Eu acredito que nessa faixa aqui já será uma região sim de distribuição. Será um nível, tá, que naturalmente o mercado vai ter interesse em vender. Tá? Por que, Rui? Esse alvo, pessoal, é um alvo 100% de FIBO. Por isso que é natural que o Bitcoin vá buscar esses níveis de 140 para depois iniciar um processo de correção, tá certo? Só um minutinho, vamos projetar uma FIBO, olha só. Então, olha só, essa casa aqui de 185 mil, tá? A 140 mil é sim um alvo de FIBO, é um provável alvo, podemos dizer assim, tá? Para que o Bitcoin possa fechar esse 100% e depois encontrar um novo topo, voltar a corrigir, se consolidar, ter a distribuição de capital. Então, o que a gente fica em busca da resposta? É o tempo que isso vai levar. Tá? Observando os ciclos anteriores, por exemplo, a gente observou que o mercado saiu de outubro, tá, de 2024. Ali no meio de outubro, tá? Então, novembro foi alta forte, dezembro ele segurou alta, janeiro ele segurou, então foi mais curto, foi 3 meses de alta, podemos dizer assim, 3 meses de out-season, sendo que um mês apenas, que foi um mês ali de novembro e até o início de dezembro, ele foi o mês da agressividade, onde a gente viu muitas moedas como a virtual, por exemplo, subir mais de 20 mil por cento, outras moedas menores subir 400, 500, 1000%, tá? Então, o que a gente observa? A alta recente do mercado que a gente tem como espelho, que foi alta no final do ano, foi curta, 3 meses. Se a gente observar um pouco mais atrás, a de 2023, ela durou de novembro, dezembro de 2023, janeiro de 2024, fevereiro e março. Então já foi na média de 5 meses de alta, tá? Olha só mais para trás, vamos puxar um pouco mais, tá? Teve uma lá em julho de 2022, durou, aliás, início de agosto, tá? Agosto, setembro, durou até o início de outubro. Então essa aí foi curta. Essa daqui foi mais parecida com a alta que a gente viu agora no final do ano. Tá? E se a gente puxar mais para trás, olha essa daqui lá de janeiro de 2021. Essa durou janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Olha só, essa aqui durou quase 6 meses. Então a gente observa que foi a época que de fato o mercado cripto ganhou aquela notoriedade, que todo mundo começou a falar de criptomoedas, muitos canais surgiram lá em 2021, porque foram 6 meses fortes de alta, foram 6 meses bons. E se a gente trouxer isso aqui para hoje, imagina então que o mercado, vamos ser pé no chão, imagina que o mercado entregue só 3 meses de alta, então você tem final de julho, tá? Início de agosto aqui, podemos dizer assim, já começar a contar um mês, aí setembro 2, outubro 3 meses, opa, daqui a pouco, setembro, tem um corte nas taxas de juros. Olha só como está se desenhando. E para os mais otimistas que acreditam que o final do ano ele é forte, o quarto trimestre do ano, né, ele é forte, então essa alta poderia se estender sim, até novembro, dezembro. Então já pensou 5 meses de alta, como que seria interessante? Pessoal, não necessariamente precisa ser assim, ó. Mais uma vez, vamos voltar aqui no exemplo. Eu sei que vai ter gente ainda que vai ficar, né? Nossa, mas não tem dinheiro para subir, pessoal. Não precisa ser assim, ó. 5 meses só assim, ó, subindo, tá? Pode ser escalando, como eu falei para vocês, né? O mercado expande, consolida, corrige, expande, consolida, expande. É isso, pessoal, tá? Na minha opinião, é isso aqui que está se desenhando para o mercado cripto. Mas, claro, eu quero saber a sua opinião, o que você está achando sobre esse atual cenário. Você acredita que a euforia já começou, vai começar? Deixe nos comentários, que, claro, eu quero saber a sua opinião. Até a próxima. Valeu, pessoal. Grande abraço.